O pequeno envelope amarelado pelo tempo estava ali no fundo da velha gaveta de madeira, quase invisível entre papéis antigos e fotografias desbotadas. Era um envelope simples, sem marcas especiais, mas com um conteúdo que carregava 4 décadas de silêncio. Dentro dele, uma quantia que para muitos hoje pareceria simbólica, mas que para Joaquim era um elo direto com o dia mais marcante de sua juventude. O primeiro salário. Um dinheiro que nunca foi gasto nem tocado, apenas guardado com o cuidado de quem protege algo sagrado. Aquele envelope não era apenas papel e moeda, era memória, era promessa. Na época em que o recebeu, Joaquim era apenas um rapaz tímido de 22 anos, recém-contratado como ajudante numa marcenaria do bairro. O salário não era grande, mas ele segurou aquele dinheiro nas mãos, como se carregasse um troféu. Não havia luxo em sua casa, tampouco fartura. Ainda assim, naquele dia, ele tomou uma decisão silenciosa. Guardaria o primeiro salário como símbolo de gratidão. Algo dentro dele dizia que, um dia, aquilo faria sentido. O tempo passou com a velocidade silenciosa da vida simples. Joaquim se casou, teve 2 filhos, viu o mundo mudar enquanto suas mãos permaneciam calejadas pelo ofício de marcenaria. Anos vinham, anos iam, e aquele envelope seguia intocado, sempre no mesmo lugar. Ele nunca explicou por que o guardava, nem mesmo para a esposa, que certa vez o encontrou e perguntou. Joaquim apenas sorriu com os olhos marejados, dizendo que era algo para o momento certo. Muitas vezes, em noites de insônia, ele abria a gaveta, tirava o envelope e o observava sob a luz fraca do abajur. Não era o valor que importava, mas o que aquele dinheiro representava. O início de uma jornada, o suor do primeiro dia, a sensação de ser útil, de ter valor. Era como se o tempo pudesse ser dobrado, e por alguns instantes ele voltasse a ser o jovem cheio de sonhos. O envelope era sua ponte secreta para o passado. Os filhos cresceram, seguiram seus caminhos, e a casa foi ficando mais silenciosa. A marcenaria fechou com o passar dos anos e Joaquim se aposentou com orgulho, mesmo sem grandes conquistas materiais. O envelope seguia firme no seu esconderijo, como uma pequena relíquia de um tempo que ninguém mais parecia lembrar. Poucos sabiam da existência daquele gesto silencioso, mas Joaquim sabia, e isso bastava. Aos 63 anos, durante uma tarde qualquer, enquanto limpava o quarto, Joaquim reencontrou o envelope. Havia esquecido dele por meses. Sentou-se na cama, olhou pela janela e sentiu um peso no peito, mas não de dor. Era como se algo estivesse prestes a ser concluído. Um ciclo. Ele entendeu então que o momento certo talvez estivesse chegando e que aquele dinheiro guardado por tantos anos finalmente tinha um destino. A emoção não estava no valor, mas no significado. Joaquim não era homem de grandes palavras, mas sempre acreditou em gestos. E agora, com o envelope nas mãos, começou a traçar em silêncio o que faria com ele. Porque havia uma razão para aquele dinheiro ainda estar ali, e ele estava pronto para revelar ao mundo a sua promessa. O ano era 1985. Joaquim havia começado seu trabalho na marcenaria há poucos meses, e apesar das dificuldades financeiras, sentia uma alegria genuína em poder ajudar em casa. Seu pai, Severino, estava doente, já sem forças para levantar da cama. Era um homem firme, daqueles que pouco falavam, mas ensinavam com o exemplo. Naquele ano, enquanto segurava o envelope com seu primeiro pagamento, Joaquim se ajoelhou ao lado do leito do pai e fez uma promessa que nunca ousou esquecer. Prometeu, com lágrimas nos olhos, que guardaria aquele salário como símbolo da força que herdara dele, e que quando encontrasse algo digno o suficiente, algo que fizesse sentido, usaria o dinheiro para retribuir o amor silencioso que o pai sempre lhe deu. O velho Severino apenas olhou para o filho com olhos marejados, sem dizer palavra. Faleceu poucos dias depois, e o envelope desde então virou altar, virou símbolo, virou voto. Por anos, Joaquim seguiu com a vida com a promessa sempre presente em algum canto do peito. Viu seus filhos crescerem, correu atrás de contas, perdeu noites de sono, mas nunca se esqueceu do que havia dito ao pai.
Não era apenas sobre dinheiro, era sobre honra, sobre manter vivo um sentimento que o tempo não apaga. O envelope virou santuário íntimo. Guardava não apenas notas, mas uma lembrança que atravessava gerações. Cada vez que pensava em usá-lo, algo dentro dele dizia, ainda não. Era como se a vida, em sua sabedoria silenciosa, estivesse esperando o momento exato para revelar o propósito. Por isso, mesmo quando passou por dificuldades financeiras, Joaquim nunca rompeu o selo do envelope. A esposa chegou a perguntar em tempos apertados se não deveriam usá-lo. Mas ele apenas dizia, esse dinheiro é de um tempo que ainda não chegou. O tempo, no entanto, continuava passando, e a promessa seguia firme, mesmo quando já quase ninguém sabia dela. A marcenaria fechada, os filhos longe, a casa mais vazia, mas o sentimento dentro do peito de Joaquim continuava intacto, como uma brasa que nunca se apaga. Ele não sabia ainda para quem ou para onde aquele dinheiro iria, mas sabia que quando o momento chegasse, ele reconheceria. Foi então, naquela tarde comum de reencontro com o envelope, que algo começou a se movimentar dentro dele, como se o passado estivesse chamando, como se a voz de Severino ainda estivesse viva em algum canto da memória. O tempo não havia apagado a promessa, apenas estava esperando o momento em que ela poderia se transformar em ação. E esse momento parecia finalmente ter chegado. Naquela mesma semana em que reencontrou o envelope, Joaquim decidiu sair para caminhar pelo bairro onde havia crescido. Era um lugar que guardava muitas de suas primeiras memórias. As brincadeiras, na rua de terra, a venda do seu Zeca onde comprava balas fiado, e a igrejinha que só abria aos domingos. O tempo havia transformado tudo. Casas foram demolidas, comércios fecharam, e novas construções frias de concreto tomaram o lugar das janelas abertas e das conversas na calçada. Mas ainda havia ali uma esquina, um banco de praça enferrujado, e com eles, o cheiro do passado. Sentou-se no banco por alguns minutos observando o movimento quase ausente da tarde. À frente, uma antiga construção chamava sua atenção. Era o velho asilo do bairro, agora quase esquecido por todos, cercado por muros altos e um portão de ferro que rangia com o vento. Joaquim se levantou e caminhou lentamente até o portão. Lá dentro, viu cadeiras de rodas alinhadas no corredor, vozes baixas e olhares que pediam tempo, afeto, presença. Havia algo naquele lugar que o chamou de volta para dentro de si. A senhora da recepção, de fala mansa e rosto cansado, o recebeu com um sorriso educado. Joaquim pediu apenas para conhecer o lugar. Disse que passava ali desde jovem, mas nunca havia entrado. A mulher conduziu-o pelo corredor, mostrando os cômodos, os dormitórios e o pequeno refeitório improvisado. Tudo era simples, mas havia dignidade ali. Os moradores o observavam com curiosidade. Um senhor de cabelos brancos e olhar perdido o fez parar por alguns segundos. Aqueles olhos lembravam os de seu pai. O coração de Joaquim acelerou. Sentiu um nó na garganta e precisou respirar fundo para seguir andando. Cada passo dentro daquele asilo parecia atravessar camadas de tempo. Era como se todas as lembranças adormecidas tivessem sido acordadas ao mesmo tempo. Ele não conhecia nenhum daqueles idosos, mas era como se conhecesse todos. Cada um deles parecia carregar parte da história de alguém que fora importante um dia, mas que agora era apenas silêncio esperando companhia. Na saída, agradeceu pela visita e perguntou se poderia voltar outro dia. A recepcionista sorriu e disse que ele seria bem-vindo. Quando chegou em casa, sentou-se diante do envelope novamente. Não precisou mais pensar. Não havia dúvidas. Aquele dinheiro, guardado com tanto zelo por 40 anos, finalmente havia encontrado seu destino. Ele não sabia ainda como faria, mas sabia exatamente por que faria. Durante a madrugada, Joaquim desenhou à mão um plano simples. Pegou um caderno velho e começou a anotar ideias. Uma nova pintura para o refeitório, mais cadeiras no jardim, ventiladores para os quartos abafados, rádios pequenos para cada morador ouvir música. Ideias brotavam como se tivessem esperado por décadas. A promessa feita ao pai, agora, encontrava sua forma concreta no presente. A emoção não era mais dor, era impulso.
e isso o fez sentir, depois de tanto tempo, que ainda podia transformar vidas. No dia seguinte, com o envelope no bolso, voltou ao asilo e pediu para conversar com a direção. Explicou com simplicidade que queria fazer algo pelo lugar. Contou brevemente sobre o dinheiro guardado por 40 anos. Disse que não era muito, mas vinha com história, vinha com amor. A diretora ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Era raro alguém aparecer ali com algo a oferecer, ainda mais com tanto significado. As semanas seguintes foram diferentes para Joaquim. Todos os dias ele acordava cedo, vestia sua camisa de botão já desbotada e caminhava até o asilo com passos firmes, como quem finalmente havia reencontrado seu propósito. Levava o envelope sempre consigo, mesmo após ter doado o valor. Era como um talismã emocional, um símbolo que o fazia lembrar do porquê estava ali. A quantia, embora modesta para padrões modernos, foi recebida como um tesouro raro por todos no local. Não pelo valor em si, mas pela forma como ele foi entregue. Com o dinheiro, compraram ventiladores para os quartos, tinta para renovar as paredes e alguns jogos simples para os idosos passarem o tempo. Joaquim fazia questão de participar de cada reforma, sujando as mãos de tinta, martelando tábuas, ajustando trincos nas portas. A diretora insistia que ele não precisava fazer tudo aquilo, mas ele apenas sorria, dizendo que se sentia em casa. Havia um brilho novo em seus olhos, uma chama discreta que se reacendia a cada gesto pequeno. Mais do que doar, ele estava presente. Alguns moradores passaram a esperá-lo todos os dias. Dona Nair, de 82 anos, separava sempre um lugar ao lado dela na varanda. Seu Agenor pedia ajuda para montar palavras cruzadas, e até os funcionários, no meio da correria, faziam pausas para ouvir suas histórias de marcenaria e infância. Joaquim, que por tanto tempo viveu na simplicidade e no silêncio, agora era parte essencial de um pequeno mundo que voltava a respirar afeto. Os corredores que antes eram calados, agora tinham som de risos e conversas baixas. Certa manhã, ele levou um velho rádio que encontrou em seu sótão. Limpou, trocou os fios e o fez funcionar novamente. Quando ligou o aparelho no refeitório, começou a tocar um samba antigo, daqueles que embalavam as festas de rua dos anos 60. Os olhos de alguns idosos se encheram d'água. Outros começaram a bater com os dedos na mesa, tentando acompanhar o ritmo. Foi um instante breve, mas cheio de significado. Um momento em que o tempo pareceu se dobrar, trazendo de volta lembranças boas, memórias vivas. Não foram grandes feitos, nem obras monumentais. Mas cada gesto de Joaquim foi como uma peça cuidadosamente encaixada num móvel antigo. Ele sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia transformar aquele pequeno canto. E de algum modo, ao cuidar daqueles rostos esquecidos, também cuidava do menino que havia prometido algo ao pai 40 anos atrás. Havia beleza em cumprir uma promessa, mas havia ainda mais beleza em descobrir o quanto ela podia se multiplicar quando feita com o coração. Durante uma tarde chuvosa, enquanto ajudava a trocar os panos de chão do asilo, Joaquim percebeu o quanto a presença valia mais do que qualquer moeda. Era o estar ali de verdade que fazia diferença. Era o olhar nos olhos, o escutar sem pressa, o sentar-se junto. Aquilo que ninguém comprava, mas que todos, no fundo, ansiavam. Ele, que guardou o primeiro salário por tanto tempo, agora entregava algo muito mais valioso: sua presença, sua história, sua ternura. No fim daquele mês, o asilo já não era o mesmo, nem Joaquim. Ambos haviam se reconstruído com aquilo que o tempo havia deixado para trás. E se engana quem pensa que isso passou despercebido. Os moradores, mesmo os mais quietos, sentiam. Sentiam no café que vinha mais quente, na música que preenchia o ar, no silêncio que agora era menos denso. E tudo isso começou com um envelope antigo e um coração disposto a cumprir uma promessa. Com o passar dos dias, algo invisível começou a crescer dentro dos muros do asilo. Não era algo que se pudesse medir, pesar ou registrar em relatórios. Era um tipo de sentimento que se espalhava devagar, como o cheiro de café fresco numa manhã fria. A presença constante de Joaquim transformava o ambiente aos poucos. Não se tratava apenas das reformas, dos ventiladores ou da pintura nova nas paredes.
era algo mais profundo. Era o calor de alguém que realmente olhava nos olhos e ouvia sem interromper. Dona Nair, que antes passava os dias olhando pela janela, agora esperava ansiosa pelas histórias dele. Seu Agenor, que mal falava, começou a dividir memórias de infância que ninguém conhecia. A troca era silenciosa, mas intensa. Era como se a presença de Joaquim despertasse neles um tempo que julgavam ter sido esquecido. Alguns começaram até a escrever cartas para familiares distantes, inspirados pela coragem daquele homem simples que decidira agir sem pedir nada em troca. Joaquim, por sua vez, também se redescobria. Entre uma conversa e outra, lembrava de coisas que havia guardado tão fundo quanto aquele envelope antigo. Ria sozinho ao recordar travessuras de infância, chorava discretamente ao lembrar da mãe costurando a luz do lampião. Cada rosto que ele encontrava no asilo lhe revelava uma parte de si mesmo. Era como se, ao cuidar dos outros, ele estivesse costurando de volta os pedaços da própria alma, remendando com carinho o que a vida havia rasgado com o tempo. Num desses encontros, um idoso chamado Bento lhe entregou um pequeno caderno. Capa gasta, páginas amareladas. Era seu diário, escrito com esforço nos últimos anos. Joaquim leu cada linha com atenção e, ao final, agradeceu com um abraço apertado. O diário falava de saudades, de perdas, mas também de fé e resiliência. Joaquim percebeu, então, que cada idoso ali carregava um mundo inteiro dentro do peito. Mundos silenciosos, esperando apenas alguém que tivesse coragem de visitar. Em certa tarde ensolarada, propôs algo simples, uma roda de lembranças. Reuniu todos no jardim e sugeriu que cada um contasse uma história marcante da vida. O que parecia apenas um passatempo virou catarse. Histórias de amor, de guerra, de superação e de esperança ecoaram pelo pátio. Sorrisos, lágrimas e silêncios reverentes se misturaram. E ali, sob o céu aberto, os velhos reencontraram suas vozes. Joaquim sentou-se ao lado, em silêncio, com o coração em festa. Porque era isso o que ele queria: devolver às pessoas o direito de serem ouvidas. Os funcionários, antes sobrecarregados e apressados, também foram tocados. Passaram a dedicar mais tempo aos detalhes. Um penteado bem feito, um prato servido com mais cuidado, uma música deixada tocando no corredor. Era como se a presença de Joaquim tivesse trazido de volta algo que se perde no cotidiano: o cuidado com o humano. E não demorou para que sua história começasse a se espalhar discretamente pela comunidade local. Alguns moradores do bairro começaram a doar alimentos, roupas, livros. A corrente estava formada, e tudo começou com uma simples decisão de cumprir uma promessa. Joaquim não planejava nada disso. Ele apenas seguiu o que sentia, confiando que, quando se age com verdade, o universo cuida do resto. Agora, mais do que reformar um espaço físico, ele estava reconstruindo pontes entre pessoas, entre memórias, entre gerações, e, talvez sem perceber, estava deixando um legado que duraria muito além do tempo de vida de cada um ali. A notícia começou a se espalhar de forma discreta, como tudo o que é verdadeiro costuma acontecer. Um dos funcionários do asilo, tocado pela dedicação de Joaquim, contou a história para a sobrinha que trabalhava em uma rádio comunitária. Em poucos dias, um pequeno boletim foi ao ar. Homem doa salário guardado por 40 anos para reformar lar de idosos. Não houve sensacionalismo nem manchetes exageradas, mas algo na simplicidade da notícia despertou a curiosidade das pessoas. Logo, vizinhos começaram a bater no portão do asilo com sacolas de mantimentos, roupas de cama, brinquedos esquecidos dos filhos. Um casal de músicos se ofereceu para tocar aos domingos. Um padeiro da região passou a doar pães frescos 2 vezes por semana. O que antes era um espaço esquecido e apagado no coração da cidade, agora recebia olhares, visitas e, acima de tudo, cuidado. Joaquim assistia a tudo com discrição, sem se colocar no centro. Seu maior prazer era ver o movimento florescer por si só. Ele nunca buscou reconhecimento. Quando a equipe da rádio o procurou para uma entrevista, relutou. Disse que não havia feito nada demais, apenas seguido algo que havia prometido.
mas foi convencido a contar sua história, não para ser aplaudido, mas para inspirar. Durante a entrevista, falou com palavras simples e pausadas. Contou sobre o pai doente, sobre o salário guardado, sobre o tempo, o silêncio e o reencontro. Nenhuma lágrima, nenhum apelo, apenas verdade. E essa verdade atravessou ondas de rádio e chegou a muitos lares. Dias depois, crianças de uma escola pública escreveram cartas para os idosos do asilo. Pequenos bilhetes com desenhos coloridos, frases tortas, mas carregadas de carinho. Os moradores, ao receberem as cartas, se emocionaram como há muito tempo não acontecia. Alguns prenderam os bilhetes nas paredes dos quartos. Outros guardaram nos bolsos como quem protege uma joia. Joaquim leu cada uma delas em voz alta, com ternura e orgulho. Era como se, finalmente, o mundo voltasse a enxergar aqueles que há tanto haviam sido ignorados. O que mais tocava Joaquim era perceber que não havia feito tudo sozinho. Ele apenas acendeu a primeira vela num cômodo escuro. Os outros, ao verem a chama, trouxeram luz também. Era a força do exemplo silencioso, daquele que não impõe, mas inspira. Uma chama acesa não perde nada ao acender outras. E, naquele cenário humilde, agora havia luz por todos os lados. E não era apenas a iluminação nova do corredor recém-pintado, era algo mais profundo. Era a esperança renascendo. Um grupo de jovens voluntários apareceu num sábado com instrumentos de pintura e latas coloridas. Perguntaram se podiam ajudar a colorir o muro do asilo. Joaquim ajudou a coordenar. Em poucos dias, surgiram desenhos de árvores, retratos dos moradores, frases de carinho, passarinhos, mãos dadas. O muro, que antes escondia o asilo do mundo, agora o anunciava com orgulho. Era uma nova fase, um novo tempo. O homem que guardou o primeiro salário por 40 anos agora via o valor daquele gesto multiplicar-se além de tudo que poderia imaginar. E ainda assim, mantinha os pés no chão, o olhar calmo e o sorriso contido. Continuava varrendo o pátio, podando o jardim, cuidando do que parecia pequeno. Porque Joaquim sabia que é nos detalhes que mora a grandeza. E o que começou como uma promessa entre pai e filho agora era uma ponte entre muitas almas. Com o passar dos meses, Joaquim já não era apenas o senhor que ajudava no asilo. Seu nome ecoava nos corredores com respeito e carinho. Era chamado de amigo, de tio, até de anjo por alguns, mas ele rejeitava qualquer título. Continuava dizendo que só estava cumprindo o que sentia ser certo. Não precisava de homenagens, nem de aplausos. Tudo o que queria era estar ali, presente, inteiro, vivendo cada momento como se fosse um retorno silencioso ao que um dia lhe foi dado. Os dias se tornaram mais leves. As manhãs vinham acompanhadas do cheiro do café fresco e do som das conversas, no jardim. Os moradores, antes calados e reclusos, agora se movimentavam com mais disposição. Alguns passaram a caminhar no pátio, outros a participar de atividades simples, como plantar flores nos canteiros que Joaquim ajudou a restaurar. As mudanças eram pequenas, mas visíveis, e vinham de dentro para fora, como quem volta a sentir vontade de existir. Joaquim sentia cada vez mais que havia acertado ao esperar o momento certo. Por mais que tivesse passado por altos e baixos na vida, algo o impediu de usar aquele dinheiro antes da hora. E agora ele entendia. Havia um tempo para plantar, mas também um tempo para entender por que se planta. E o que ele colhia agora não era recompensa, era realização. Um sentimento sereno de missão cumprida que nenhuma quantia poderia comprar. Mesmo com todas as transformações à sua volta, Joaquim permanecia o mesmo. Era discreto, gentil e constante. Não mudou seu jeito, nem seu ritmo. Continuava levando ferramentas na mochila, puxando conversa com quem estivesse triste, consertando o que estivesse quebrado. Era como se cada gesto simples carregasse um pedaço da sua história, e ao oferecer isso ao outro, ele também se curava. O tempo, que antes parecia apenas passar, agora devolvia sentido ao que parecia esquecido. As noites, que antes eram solitárias, agora terminavam com gratidão. Ele voltava para casa com passos lentos, mas com o peito leve. Às vezes, sentava-se na varanda só para observar o céu.
Pensava no pai, no primeiro dia de trabalho, no envelope amarelado. Pensava em como a vida, com suas voltas silenciosas, o trouxe até ali. Não havia mágoa nem arrependimento. Havia paz. E para Joaquim, essa era a maior riqueza que um homem poderia ter ao final da jornada. Com a ajuda de voluntários, criaram uma pequena biblioteca no asilo. Joaquim doou alguns dos seus livros antigos e ajudou a construir as estantes. Cada morador podia pegar um exemplar e escrever seu nome na contracapa. Era uma forma simbólica de marcar presença, de dizer, eu estive aqui. A cada nome escrito, uma história era reconhecida. E assim, aos poucos, o lar que antes era marcado pelo esquecimento, passou a ser um lugar de memória viva. E mesmo com toda essa mudança, o mais importante permanecia invisível, a essência. Joaquim nunca precisou dizer em voz alta o que sentia. Seu silêncio dizia tudo. E todos sabiam que por trás daquele homem de passos lentos havia uma força que o tempo não conseguiu apagar. Uma força que nasce quando se faz algo por amor. E só por amor. Num fim de tarde frio, Joaquim chegou ao asilo com um livro de capa azul nas mãos e um olhar diferente. Era o aniversário de Dona Nair, e ele havia prometido ler para ela um trecho do romance que ela tanto gostava. O pátio estava decorado com balões improvisados e flores do próprio jardim. Os moradores estavam reunidos, e pela primeira vez, Joaquim viu ali uma cena que parecia saída de um sonho. Pessoas celebrando, juntas, com brilho nos olhos, e naquele instante percebeu que a vida, sem prometer nada, havia lhe devolvido tudo. Dona Nair pediu que ele lesse devagar, como sempre fazia. A voz de Joaquim atravessava as páginas com leveza, como se cada palavra fosse feita de algodão. Todos ouviam em silêncio, mesmo os que não entendiam bem a história. Era a presença dele que tocava, mais do que o conteúdo do livro. E, ao final da leitura, Dona Nair segurou sua mão com firmeza e disse: "Você devolveu minha vontade de viver." Joaquim tentou sorrir, mas os olhos não seguraram. Não havia nada que ele pudesse dizer. Apenas ficou ali, em silêncio, sentindo. Nos dias seguintes, começou a notar gestos vindos dos próprios moradores. Um bilhete no bolso da camisa, um desenho feito com lápis de cor, um porta-retrato antigo deixado na sua mesa com a frase, "Pra você não se esquecer de nós." Eles também queriam retribuir, mesmo que com pouco, e cada presente, por mais simples que fosse, carregava a força de um mundo inteiro. Joaquim os guardava com cuidado, como quem coleciona pedaços de eternidade. Diretora do asilo, emocionada com tudo o que acontecia, decidiu organizar uma pequena cerimônia informal. Chamou voluntários, vizinhos e familiares dos moradores para um encontro no jardim. Joaquim tentou recusar, dizendo que não era necessário, que estava apenas cumprindo seu papel. Mas ela insistiu. Disse que, às vezes, o coração também precisa ser reconhecido, não para se exaltar, mas para se fortalecer. Ele aceitou, mas pediu: "Sem discursos longos, só quero que seja leve." Na manhã do evento, Joaquim chegou mais cedo e ajudou a montar as cadeiras. Estava sereno. Quando tudo ficou pronto, sentou-se no canto, sem chamar atenção. Aos poucos, as pessoas foram chegando. Crianças, adultos, antigos amigos de bairro. Muitos nem o conheciam pessoalmente, mas todos sabiam de sua história. A presença dele havia se espalhado como perfume doce, marcando memórias, sem jamais gritar. Quando foi chamado ao centro do jardim, hesitou. Levantou devagar, com os olhos baixos, e ao erguer o rosto, viu dezenas de olhares brilhando. Não houve aplausos exagerados, nem música alta. Apenas um silêncio bonito, cheio de sentido. A diretora falou poucas palavras. Algumas pessoas passam pela vida da gente como brisa, outras como raiz. Joaquim, você fincou raiz aqui. Obrigada por lembrar ao mundo o que é ser humano. Ele respirou fundo, segurou o envelope antigo em mãos e, pela primeira vez, mostrou-o a todos. Disse que havia guardado aquilo por 40 anos, esperando o momento certo. Demorou, mas chegou, disse com um meio sorriso. E naquele instante não era mais sobre o dinheiro, nem sobre o gesto. Era sobre o que ele havia despertado,
Joaquim não apenas cumpriu uma promessa. Ele ensinou, com seu silêncio e seus gestos, que amor e tempo, quando combinados, têm o poder de curar até o que parecia perdido. Após a pequena cerimônia no asilo, Joaquim voltou para casa com passos ainda mais lentos do que o habitual. Não era cansaço. Era como se o tempo precisasse se reorganizar dentro dele. Sentou-se na varanda, como fazia todas as noites, mas dessa vez sem pressa de entrar. Olhou o céu por longos minutos, ouvindo os sons da rua, sentindo o vento no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, percebeu que estava em paz. Não com o mundo, mas consigo mesmo. Aquele tipo de paz que não faz barulho, mas preenche todos os espaços. Durante semanas passou a refletir sobre tudo o que havia vivido. Lembrou-se da juventude, dos momentos de escassez, da solidão silenciosa que sentia mesmo cercado de gente. Por muito tempo, acreditou que sua missão era apenas servir, trabalhar, manter-se firme. Mas agora entendia que também precisava ser cuidado. Os pequenos gestos que recebeu dos idosos, as palavras sinceras da diretora, as visitas inesperadas da comunidade. Tudo isso o tocava de maneira nova, profunda. Ele não esperava ser amado. E, no entanto, estava sendo. Os dias no asilo continuavam, mas agora Joaquim caminhava diferente. Seus olhos, antes discretos e baixos, olhavam mais para frente. Começou a sorrir com mais frequência, a rir com liberdade. Até arriscou dançar com Dona Nair em um dos almoços de domingo. Era como se, depois de tantos anos de espera, tivesse encontrado um lar dentro de si. Um espaço seguro, onde poderia existir sem obrigação de ser forte o tempo todo. Onde também poderia receber, e não apenas dar. Passou a escrever em um caderno velho que encontrou no fundo da estante. Não textos longos nem histórias completas. Apenas frases, pensamentos soltos, sentimentos que antes guardava só para si. A dor não dura para sempre se alguém te olha com carinho. Cumprir uma promessa é mais do que um ato. É se encontrar nela. O tempo devolve quando a gente sabe esperar com amor. Essas frases anotadas em silêncio eram sua forma de registrar o que nem sempre conseguia dizer em voz alta. Os funcionários do asilo, agora mais próximos, diziam que ele estava diferente, mais leve, mais solto. Um deles chegou a dizer: "Seu Joaquim, o senhor tem um brilho nos olhos de quem reencontrou a infância." Ele apenas sorriu, como sempre, mas por dentro entendia exatamente o que aquilo significava. Porque, de fato, se sentia assim, mais inteiro, mais verdadeiro, como se tivesse voltado ao ponto onde tudo começou, só que agora com a sabedoria do tempo vivido. Durante uma manhã chuvosa, Joaquim entrou no quarto de um dos novos moradores que havia chegado dias antes. Um senhor calado, com olhar perdido e mãos inquietas, sentou-se ao lado dele e apenas ficou ali, em silêncio. Depois de um tempo, segurou sua mão. O homem não falou nada, mas também não afastou. Joaquim entendeu. Ele também precisava de tempo. E ali, sentado naquele quarto simples, percebeu que talvez essa fosse a maior lição de todas. Dar tempo ao tempo, mas não deixar o amor esperar demais. E naquele momento, com as mãos dadas e o barulho da chuva lá fora, Joaquim sorriu, por dentro. A cura não veio de um gesto grandioso, nem de um reconhecimento público. Ela veio nos detalhes, nos silêncios divididos, nos olhos marejados, nas mãos estendidas. Veio devagar, como tudo que é verdadeiro. E quando chegou, não pediu permissão. Apenas ficou. Com o passar das estações, o nome de Joaquim passou a ser mais do que uma lembrança, presente no asilo. Ele se tornou referência para os funcionários, inspiração para os moradores e tema de conversas entre os visitantes. Não porque procurasse isso, mas porque a verdade, quando vivida com constância, se espalha como raiz debaixo da terra, silenciosa, profunda, firme. Joaquim nunca buscou deixar um legado, mas ao viver com entrega, acabou plantando um. Nas reuniões internas da equipe do asilo, a expressão "fazer como o Joaquim" passou a surgir com frequência. Era usada quando falavam de paciência, de escuta, de gentileza no cuidado. Era uma maneira de lembrar que o afeto é uma escolha diária, mesmo nas tarefas mais simples. Os novos voluntários
Ao chegarem, ouviam a história do homem que doou seu primeiro salário e, mais do que isso, sua presença. E muitos vinham não por obrigação, mas por inspiração. O gesto singelo havia gerado um ciclo de empatia. As crianças da escola que escreveram cartas no passado foram convidadas para visitar o asilo. Joaquim fez questão de preparar tudo com cuidado. Organizou cadeiras, trouxe flores do jardim e preparou limonada com as funcionárias da cozinha. Quando os pequenos chegaram, o lugar se encheu de vida. Risos ecoaram pelos corredores e os moradores se iluminaram com a presença juvenil. Joaquim observava tudo com os olhos marejados, mas sem alarde. Sabia que aquilo era mais do que uma visita. Era um ciclo que se renovava diante de seus olhos. Numa tarde qualquer, um dos jovens visitantes perguntou a ele: "Por que o senhor fez tudo isso?" Joaquim pensou por alguns segundos e respondeu com calma: "Porque eu prometi, e porque às vezes a gente precisa ser a mudança que gostaria de ter vivido." O menino não entendeu tudo, mas sorriu. Guardou a resposta como quem recebe um presente sem saber ainda o quanto ele vale. Joaquim sabia. As sementes plantadas agora poderiam florescer muito tempo depois, e isso já bastava. Mesmo sem perceber, ele se tornara ponte entre gerações. Representava o passado que guarda memórias, o presente que age com coragem e o futuro que pode ser melhor, se alimentado com verdade. Era um símbolo discreto de esperança, e por mais que não se visse assim, todos ao seu redor enxergavam com clareza. A presença dele dava ao asilo um novo sentido. Deixava de ser apenas um lar para idosos e passava a ser um espaço onde a humanidade se reencontrava. Joaquim começou a ser convidado para falar em pequenos encontros comunitários. No início, recusava, mas depois entendeu que não era sobre ele, era sobre o que sua história podia despertar nos outros. Passou a compartilhar suas memórias, sua promessa, sua escolha de guardar por tanto tempo algo que parecia pequeno, mas que tinha imenso valor. Falava com simplicidade, olhando nos olhos, como quem não queria convencer, apenas tocar. E tocava. O legado de Joaquim não tinha estátuas nem placas com seu nome, mas estava nos detalhes, na atenção redobrada de uma cuidadora, no abraço, demorado entre um neto e um avô, na carta escrita com letras tortas por uma criança. Era um legado construído no invisível, onde mora tudo o que é essencial. E talvez por isso fosse tão forte, porque aquilo que nasce do silêncio e da verdade não precisa de palco. Ele vive mesmo quando ninguém está olhando. Num desses dias calmos, enquanto regava as flores recém-plantadas no jardim do asilo, Joaquim ouviu ao longe uma música que não escutava há décadas. Era um samba antigo, o mesmo que tocava no rádio quando ele ainda era aprendiz de marcenaria. Sorriu sozinho, fechou os olhos e, por um breve instante, sentiu-se novamente com 20 e poucos anos, de pés descalços e esperança fresca no peito. O som parecia dizer que o tempo não leva tudo. Ele guarda, recicla e devolve no momento exato. Os moradores agora chamavam o jardim de o cantinho do seu Joaquim. Não por homenagem oficial, mas por afeto genuíno. Era ali que ele passava a maior parte dos dias, conversando, regando, ouvindo, às vezes apenas respirando ao lado de quem precisava de companhia. Aquilo que começou com um envelope envelhecido, agora era um campo florido, um ponto de encontro entre memórias e futuros possíveis. Tudo ali carregava seu toque, não o toque das mãos, mas o da alma. Aos poucos, ele foi reduzindo os esforços físicos. O corpo já não respondia com tanta agilidade. Mas mesmo com os movimentos mais lentos, sua presença continuava firme. Os olhares o procuravam com a mesma frequência. O silêncio dele seguia sendo resposta para muitas dúvidas. E embora não dissesse com todas as palavras, ele sabia que estava se preparando para se recolher um pouco. Não por tristeza ou despedida, mas porque tudo que precisava ser entregue já havia sido. Num domingo, foi surpreendido com uma roda de violão organizada pelos próprios moradores. Cantaram músicas antigas, contaram piadas, relembraram histórias. No final da tarde, uma moradora, a Dona Clara, disse: "Seu Joaquim, o Senhor nos ensinou que dá para florescer mesmo quando parece tarde demais." Ele segurou a emoção, apertou a mão dela e respondeu apenas com um obrigado sussurrado.
porque ele sabia. Aquele reconhecimento valia mais do que qualquer medalha. Em casa, passou a reler o velho caderno, onde havia anotado pensamentos. Agora já acrescentava novas frases, mais maduras, mais serenas. Há silêncio que ensina mais do que o discurso. A bondade é um tipo de eternidade em movimento. Ser lembrado com afeto é a forma mais bonita de permanecer, anotava. Com calma, letra firme. Era como se estivesse escrevendo não apenas para si, mas para o tempo. Um tipo de testamento emocional simples e profundo, feito com a mesma honestidade com que havia guardado aquele envelope 4 décadas atrás. Certa noite, encontrou na gaveta uma foto antiga. Ele, aos 22 anos, ao lado do pai. O olhar dos dois era o mesmo, direto, mas cheio de coisa não dita. Sentou-se na beira da cama com a foto numa mão e o envelope na outra. Sorriu com ternura. A promessa estava cumprida. E mais do que isso, estava transcendida. Ele não apenas honrou a memória do pai. Ele criou memórias novas que agora pertenciam a muitos, e isso, percebeu, era maior do que tudo que havia imaginado. E então guardou a foto dentro do envelope com cuidado. Não como quem encerra um capítulo, mas como quem entrega ao tempo o que já floresceu. Na alma de Joaquim não havia mais urgência nem pendências, apenas gratidão. E a certeza de que o que ele viveu, por menor que parecesse, já era semente espalhada e seguia germinando em cantos que ele talvez nunca conhecesse. Joaquim já não ia todos os dias ao asilo. Os passos se tornaram mais curtos e o corpo passou a pedir mais repouso. Mas, mesmo nos dias ausentes, sua presença seguia viva em cada canto. Era como se ele tivesse deixado um pedaço de si em cada gesto de cuidado, em cada flor do jardim, em cada lembrança dos que passaram a viver melhor por causa de sua presença. Ninguém sabia ao certo quando ele viria, mas bastava uma brisa mais lenta ou uma luz suave no fim da tarde para que todos soubessem. Ele estava ali, de algum jeito. O envelope, agora guardado dentro de um pequeno baú de madeira feito por suas próprias mãos, era mostrado aos visitantes em datas especiais. Tornou-se símbolo de algo maior do que ele próprio. A ideia de que, quando se guarda algo com amor, ele pode transformar o mundo no tempo certo. O valor da quantia já não importava. O que valia era a história que ela carregava. E cada vez que era contada, alguém se calava por um segundo, tocado por aquilo que é raro. A pureza de um gesto que não quer nada em troca. A história de Joaquim inspirou outras. Um ex-professor aposentado começou a dar aulas de literatura voluntárias no asilo. Uma enfermeira que havia pedido demissão por esgotamento decidiu voltar ao trabalho, depois de ouvir sobre ele. Um neto que há anos não visitava o avô criou coragem para reaparecer. Nada disso era planejado. Mas tudo isso nasceu da mesma fonte, o poder de um exemplo vivido com verdade. Joaquim nunca precisou convencer ninguém. Ele apenas foi. E por ser, abriu caminhos. Nos últimos meses, mesmo sem estar presente com frequência, recebeu cartas dos moradores, fotos, desenhos. Em uma delas, uma simples frase escrita por seu Agenor ficou presa em sua geladeira. O Senhor me ensinou que a vida ainda me espera. Joaquim olhava aquela frase todos os dias, e com ela vinha um sentimento de missão cumprida. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque ele havia feito o que podia, com o que tinha, do jeito mais bonito, com verdade, com presença e com fé no tempo. Certa manhã, ao abrir a janela de casa, sentiu o cheiro das flores do jardim que ele mesmo ajudou a plantar. O vento tocava seu rosto como um velho amigo. Sentou-se na cadeira de balanço, segurou o caderno de anotações no colo e escreveu. O tempo devolve em formas que a gente não espera. Basta confiar e continuar. E ali ficou, balançando devagar, sem pressa, sem angústia, porque agora, mais do que nunca, sabia que o tempo dele já havia sido devolvido em forma de amor. Assim, o homem que guardou o primeiro salário por 40 anos não ficou conhecido pelo dinheiro que doou, mas pela esperança que reacendeu, pela humanidade que despertou, pelo silêncio que preencheu com gestos. Joaquim nunca foi um herói, foi apenas alguém que decidiu cumprir uma promessa, e ao fazê-lo,
Tocou vidas de um jeito que nenhum valor material poderia alcançar. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe que ela pare por aqui. Tem outros vídeos aparecendo aí na tela. Histórias simples, mas poderosas, que também podem inspirar. Continue com a gente, porque às vezes, tudo o que a gente precisa é lembrar que ainda há beleza nas pequenas coisas.